Olá, seja bem-vindo a mais um CRA RJ Entrevista. E hoje eu estou aqui com membros da Comissão Especial de Empreendedorismo e Inovação do CRA RJ, que vão falar sobre diversos temas pertinentes a essa área que está crescendo tanto, está tanto em desenvolvimento. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antônio Andrade, Ana Carvalho, Emerson, Rafael, sejam muito bem-vindos a mais um CRA RJ Entrevista. Maravilha. Obrigado. Olá, um bom dia. Bom dia. Obrigada. Prazer estar aqui novamente. Bom, vamos começar então com o administrador Emerson Kuhl, que vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo corporativo, né? Que é uma das vertentes do empreendedorismo. Emerson. Olá, Érica, bom dia novamente. Muito obrigado por receber todos nós aí da comissão. É um grande prazer estar aí. Bom, como a nossa própria comissão tem como nome, né, empreendedorismo, a gente divide aí o empreendedorismo em várias categorias, subcategorias, em várias temáticas. E hoje eu estou aqui, né, justamente para falar sobre uma maneira um pouco mais abrangente, mas seria o empreendedorismo corporativo. Como funciona isso, né? Assim, empreendedorismo não existe uma fórmula, né? Existe um conjunto de atitudes, um conjunto de ações pensadas, previstas, que levam todos nós a um resultado, né? Então, ninguém sai empreendendo sem previamente imaginar onde ela quer chegar, o que ela deseja fazer, e assim, consequentemente, a sua empresa vai para o mesmo caminho. É óbvio que empreender numa empresa multinacional, mega gigantesca, é um trabalho muito mais difícil, porque envolve mais pessoas, envolve mais recursos, né? Já numa empresa menor, o empreendedorismo pode ser colocado de uma forma até mais veloz, né, dentro da própria empresa, devido às barreiras de quantidades e muitas vezes até de territorialidade. Bom, o que é um profissional de empreendimento corporativo, né? Eu decidi falar um pouquinho dessa figura para lembrar que, como não existe uma formação específica, né, essa fórmula mágica para empreendedorismo, esse profissional é aquele que conta de grande talento e grande conhecimento em diversas áreas, ou seja, ele possui, né, competências e habilidades não só da administração, como entende de outras áreas, né, estatísticas, enfim, de todas as áreas que contribuam para que ele possa fazer avaliações e então, né, contribuir com os planos, as metas e as necessidades do empreendedorismo. Porque muitas vezes ele pode querer estar empreendendo, mas a empresa dele está num outro patamar, né? Ela está numa situação divergente da ideia dele e acaba que o plano dele, por melhor que seja, não vai vingar por conta desse desalinhamento. Então, como pensar, né, em empreendedorismo corporativo é a mesma coisa que pensar em gestão organizacional. Você tem que disseminar, né, o empreendedorismo, você tem que ter muito bem delineadas as ideias de como, né, todos devem, quase um procedimento de trabalho de como empreender, né, sem ultrapassar as barreiras dos setores laterais, dos setores acima, abaixo. Então, todo mundo precisa estar integrado, né, dentro de um corporativo para que o empreendedorismo ocorra. Enfim, literatura a gente tem infinita, né, pessoas com expertise a gente tem infinitas, mas parte do empreendedorismo, do sucesso do empreendedorismo está dentro do patrocinador, né, que nada mais é do que o board, o conselho presidencial, o conselho diretivo de uma empresa, que ao avaliar, né, a situação exposta por um colaborador com intenção de empreender, ele deve absorver isso aí assim, né, de forma fria, analisar os dados, né, fazer questionamentos, fazer, né, uma parte interrogatória, fazer as suas considerações para que ou se hajam ajustes no plano ou se ele está, né, 100% redondo em relação ao alinhamento da empresa, para prosseguir. Mas o board precisa ter, né, um bom entendimento de que empreender é necessário, estar aberto a ouvir as novas ideias, né? De repente até eles podem estar estipulando padrões de como receber novas ideias para serem empreendidas,
novos projetos, novos temas, né, de variações. Tem que ter uma padronização dos objetivos, começando aí no empreendedorismo. E, assim, o empreendedorismo corporativo, ele precisa estar presente, né, dentro aí das empresas, para que elas sejam ágeis, né? Principalmente nesse último ano aí que nós tivemos essa experiência de migrar de presencial para home office, para migrar de comprar numa loja para receber em casa por um entregador. Então, teve uma diversidade muito grande aí de modalidades que foram absorvidas pelas empresas e elas tiveram que, sim, né, se adequar. E quem não estava preparado para receber essa nova ideia, essa nova solução de como operar, ele não conseguiu sair do lugar, em detrimento a outras que simplesmente decolaram, né, com essas ideias de tudo por delivery, tudo por internet, tudo por, né, telefone, enfim. O empreendedorismo corporativo ele serve, né, para estar analisando todas essas vertentes macros aí de ideias e depois extrapolar para outras áreas internas, né? Bom, eu acho que assim o que eu tinha para, de maneira geral, estar colaborando é isso aqui. Eu acho que eu vou abrir o espaço aí para os próximos colegas e quem sabe mais à frente, se for necessário, nós retomamos. Muito obrigada, Emerson. Bom, e agora eu convido a administradora Ana Carvalho para falar sobre intraempreendedorismo. Ana, com você. Olá, queridos. Bem, quando a gente fala sobre intraempreendedorismo, o próprio nome intra já se refere a dentro, é o empreendedorismo dentro das organizações. O que é isso? Eu não preciso abrir uma firma para ser empreendedor, não é? Eu preciso abrir um negócio, eu devo, não é? Como o próprio Emerson falou, mas eu também posso ser um empreendedor dentro do meu local de trabalho. Agora, para isso tem que ter algum cenário, algum contexto que me favoreça, tanto em relação à empresa onde eu atuo, quanto ao meu próprio perfil. Aí eu lembro daquela questão que o tio do Homem-Aranha fala para ele, que com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, quando você quer empreender dentro da sua organização, você vai sair do seu lugar comum e vai assumir também grandes responsabilidades. Por quê? Porque virão novos desafios. Eu vou passar a ampliar o meu espaço dentro da organização. Para isso também precisa contar com o desejo da organização. Será que a empresa está preparada para que eu seja um intraempreendedor? Será que essa empresa me dá espaço para crescer ou ela ainda quer fazer mais do mesmo? E como eu sei, observando do produto à entrega do produto, do serviço à entrega do serviço que eu faço para a organização. Mas é importante que a gente observe que para ser um intraempreendedor, eu tenho que ter algumas características. Eu tenho que ter uma mão na massa, por exemplo. Eu tenho que ser alguém que não só, como é que eu vou dizer, represente, que não só reproduza as ordens que vêm lá de cima, como alguém que enxerga, que antevê uma situação, que enxerga uma possibilidade, um caminho novo. Um processo é ABC. Bem, eu observo que o processo pode diminuir o custo se esse processo for ACB. Então, como ter esse olhar? Aí o indivíduo que quer ser um intraempreendedor, ele precisa ter um olhar estratégico. E para eu ter um olhar estratégico, muitas vezes eu tenho que me afastar um pouco. Já viu que quando você está muito perto do espelho e você quer olhar alguma coisa no seu olho, se você ficar muito perto, você talvez não veja. Então, às vezes, precisa da distância necessária. E isso, o intraempreendedor precisa ter uma certa distância do negócio para poder olhar, entender e enxergar, o meu concorrente faz assim, o outro concorrente faz assado, o que eu preciso melhorar dentro dessa organização? Melhorar o empreendimento, vamos dizer assim. Outra característica que a gente pode observar desse intraempreendedor, desse indivíduo
que quer empreender dentro do seu próprio negócio, dentro da sua empresa, é que ele tenha uma comunicação. Ele tem que transitar pelos vários caminhos, pelos vários setores da organização, e com essa comunicação fácil, e eu gosto muito do termo fácil, fácil é uma palavra que às vezes é distorcida, mas fácil é leve, é alguma coisa que eu transito nos vários segmentos dentro da empresa, nos vários setores. Eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar do servente ao presidente. Então, quando eu tenho uma comunicação fácil, eu posso estar no café da manhã com todos que chegaram na organização, quer seja ela de produto, serviço, e entender naquele café, conhecer as manhas das necessidades daqueles funcionários para poder desenvolver o melhor produto e entregar esse melhor produto lá na frente para o meu cliente. Então, ter essa comunicação fácil, transitando em todos os caminhos da empresa para que eu possa ter onde melhor empreender. Eu também tenho que ser uma pessoa focada em resultado, porque não adianta eu só ficar pesquisando dentro da organização e como eu posso intraempreender, empreender dentro para alavancar o melhor resultado para a minha empresa. Nesses últimos tempos, a maioria das empresas teve que fazer isso. Elas, muitas vezes, estavam tendo profissionais intraempreendedores e nem perceberam, profissionais que estavam olhando bem, precisamos entregar o produto de outra forma, precisamos conversar com o nosso cliente de outra forma. Então, esse exercício de intraempreendedorismo, eu creio que seja um passo para que essa organização, vou usar um pleonasmo aqui, saia para fora, porque muitas empresas têm saído para dentro, elas não buscam, muitas vezes, sair para fora, e precisa, e há urgência nessa saída, porque ao sair eu posso olhar de fora o que a minha empresa está deixando de entregar para aquele cliente, para um outro cliente. E ser criativo também. E aí, quando a gente fala em criatividade, muitos sempre associam criatividade à inovação. Sim, maravilha que elas andem juntas, mas ser só criativo não basta, eu preciso gerar valor. E quando eu gero valor, eu torno a minha organização uma organização inovadora. Nesse conjunto de um trabalho de intraempreendedorismo para conhecer melhor o que eu posso oferecer para a organização e aplicando, tendo uma comunicação fluida, fácil e sendo criativo, gerando valor para essa organização, aí eu estarei sendo inovador, a minha organização estará sendo inovadora. Nesse trajeto, essa organização passa a ser uma organização que aprende, e é isso que as organizações precisam estar atentas daqui para frente, é se tornarem organizações de aprendizagem, organizações que aprendam. É isso. Muito obrigada, Ana. Bom, agora vamos ouvir o administrador Rafael Moreira Guimarães, que vai falar sobre empreendedorismo acadêmico. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com todos os colegas mais uma vez. Eu, CRA, agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Assim, é incrível falar sobre três aspectos que eu gosto muito, né? Educação, alunos e gestão. Olha que maravilha. Então, falar sobre empreendedorismo acadêmico é um presente e, na realidade, é um complemento a tudo que os colegas Emerson e Ana falaram anteriormente, porque se a gente... o Emerson falou um pouco sobre transformar ideias em oportunidades, né? Ou seja, identificar ideias com potencial econômico para, de fato, isso se transformar numa oportunidade de mercado. A Ana pontuou muito bem a questão do intraempreendedorismo, ou seja, como é que o profissional consegue se destacar e gerar valor para a empresa. Isso é fundamental. Eu acho que o comentário da Ana é muito rico, e para que esses frutos muitas vezes aconteçam, né, dos dois, o empreendedorismo corporativo e o intraempreendedorismo, é importante que haja uma semente, né? E muitas vezes essa semente vem da própria instituição de ensino. E aí, assim, falando sobre aqueles três pilares, né? Estudante, educação e gestão,
necessariamente a gente precisa falar um pouquinho sobre as propostas pedagógicas dos cursos de administração, de gestão, que muitas vezes, por meio das suas DCNs, das suas diretrizes curriculares nacionais, vem determinando e definindo e atualizando, como no caso de administração mais recentemente, as competências desejadas para esse egresso, né, para esse profissional após ele sair do curso. Essas competências necessariamente passam por uma necessidade, claro, do mercado hoje, mas muitas vezes elas têm que ser baseadas também no que vai acontecer lá para frente, né, daqui a 10, 15, 20 anos. E várias dessas competências, elas acabam se repetindo em alguns importantes relatórios, né? Então, a Ana comentou um pouco sobre algumas características. Então, algumas dessas competências que são comuns, que são vislumbradas a curto e médio prazo, são, claro, como a Ana falou, capacidade de comunicação, gerar valor, mas a identificação e resolução de problemas complexos também, isso é super importante, essa flexibilidade, esse pensamento crítico, a capacidade de você liderar, engajar, motivar, aglutinar pessoas em função de um objetivo comum. E muitas vezes essas competências são desenvolvidas também na própria instituição de ensino por meio das suas empresas júniores, né, dos seus processos, dos seus projetos acadêmicos. É claro que a empresa júnior, o professor Antônio vai falar um pouco mais para frente, a empresa júnior, assim, ela acaba trazendo resultados muito bacanas, não só para os alunos que acabam aprendendo na prática, principalmente em cursos de ciências sociais aplicadas, como no caso da administração, aprendendo na prática um pouco da realidade organizacional, né? Então, de diferentes setores, trazem benefícios muito claros também para as próprias instituições, por meio da imagem que é gerada para a sociedade, ou seja, naquela instituição de ensino, por meio de seus projetos de empresa júnior, essas instituições capacitam seus alunos e geram bons profissionais para o mercado, então isso gera também, reverte um ganho de imagem no contexto da instituição. E, claro, também para os micro e pequenos empresários, né, e micro e pequenas empresas, também se beneficiam desse aprendizado, dessa proposta de valor, dessa consultoria, da prestação de serviços dessas empresas júniores, porque, do contrário, eles não teriam acesso, não poderiam poder pagar, por exemplo, uma grande consultoria para, de alguma maneira, ter um apoio, ter um aconselhamento. Então, a gente tem, na verdade, alguns benefícios para os estudantes, para as instituições, para esse profissional do futuro, para atender as competências desejadas a curto e médio prazo. A gente tem benefícios para a sociedade também, que acaba se beneficiando, se aprimorando a partir desses projetos, né, desse ciclo virtuoso, e, claro, para as instituições. Então, e principalmente, claro, os alunos que acabam visualizando na prática todo esse processo. E aí, então, assim, as competências pretendidas para esses profissionais acabam se refletindo nos projetos pedagógicos dos cursos, que acabam também se refletindo em iniciativas pedagógicas, como também a empresa júnior, dentro das instituições, e, claro, envolvendo todas essas partes. É muito importante a gente... claro que as empresas júnior têm algumas características, mas, de maneira geral, o empreendedorismo acadêmico ele tem um papel fundamental, muito importante para esses pilares, né? Gestão, melhora do ensino, principalmente para esses estudantes também. Então, é um presente, de novo, falar sobre esses aspectos. Eu tenho experiência em cursos de graduação, enfim, já abri uma empresa júnior também, já fechei outras, enfim. A legislação de 2016 veio mudar um pouquinho algumas características, mas é importante que as instituições se engajem, mobilizem também seus estudantes, seus alunos. É importante que os alunos também valorizem essas oportunidades, porque também isso se reverte em diferencial de carreira para eles no futuro. Um profissional que tenha passado por uma empresa júnior acaba tendo diferencial, uma vantagem competitiva em relação aos outros, né? Porque entende-se que ele, de alguma maneira, já aprendeu na prática. Então, eu convido a todos a mergulharem, né, cada uma das suas partes, enfim, as instituições, os alunos, as empresas também olharem um pouquinho mais para essas empresas júniores, que tem muita gente capacitada, para que a sociedade como um todo ganhe nesse processo. Então, obrigado a todos aí pela oportunidade e certamente eu sigo aberto aí para outros detalhes aí mais específicos sobre a empresa júnior. Obrigado.
Muito obrigada, Rafael. Finalmente, convidamos o administrador Antônio Andrade, que vai falar, exatamente complementando, o Rafael vai falar sobre as empresas júniores. Andrade, seja bem-vindo. Obrigado, Érica. Obrigado ao CRA, mais uma vez, pelo espaço e a oportunidade de estarmos aqui falando de alguma coisa que a gente gosta muito. Quando a gente fala de empreendedorismo universitário, e aí o Rafael já tocou bastante nesse ponto, a gente não pode deixar de falar realmente das empresas júniores, né? A empresa júnior é uma associação sem fins lucrativos criada por alunos e feita para alunos. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre as dificuldades que a empresa júnior geralmente tem, no sentido de ter um professor que apoie, né, ter a instituição apoiando também, porque esses acadêmicos, muitas vezes, são acadêmicos que têm a oportunidade de, ao entrar no mercado de trabalho, levar a imagem da instituição, levar da instituição de ensino, né, levar a imagem. Mas a empresa júnior não é só a possibilidade que existe dentro da universidade, dentro do curso de desenvolvimento do empreendedorismo. Existe também a Enactus. A Enactus é uma associação também sem fins lucrativos que tem por objetivo o desenvolvimento de empreendedorismo social. E ainda existe também a possibilidade, dentro do empreendedorismo acadêmico, da criação de incubadoras, em que alunos, ao desenvolverem seus projetos, podem estar incubando. Então, na verdade, quando a gente fala de empreendedorismo acadêmico, a gente tem uma gama muito grande de possibilidades para poder fazer com que o aluno se aproxime mais, não só do mercado, mas que ele traga as ideias e consiga colocá-las em prática. Está para serem aprovadas as novas diretrizes curriculares e, dentro delas, tem já estabelecido, né, novos parâmetros no sentido de que o aluno possa criar, possa desenvolver e que saia da sua instituição com possibilidade de montar a sua empresa ou de trabalhar, como a própria Ana falou, no empreendedorismo dentro das próprias organizações. Em linhas gerais, era isso aí que eu queria falar e, mais uma vez, agradecer a possibilidade de estarmos aqui presentes, falando um pouquinho sobre isso que a gente gosta. Muito obrigada, Antônio Andrade. Bom, então, para a gente fechar esse papo tão produtivo, que a gente falou de tantos temas, eu queria saber, queria que algum de vocês fizesse um balanço, né, sobre o ano da Comissão Especial de Empreendedorismo e Inovação, como vocês viram esse ano em que houve tantas modificações, né, a gente atuou de forma diferente, como inovou mesmo, como foi para vocês esse ano de 2020, como foi esse ano de 2020 para a comissão? Bom, primeiramente, é bom que a gente entenda o porquê da criação da comissão. Essa comissão de empreendedorismo, Comissão Especial de Empreendedorismo, surgiu da Comissão Especial de Empresas Juniores. Nós sentimos necessidade de ampliar, né, o escopo dessa comissão e atrair novas possibilidades para desenvolvimento, não só profissional, sob a perspectiva dos seus participantes, como também possibilidades para o meio acadêmico, para o meio universitário e para o mercado de trabalho, né? O nosso dilema foi quanto à inovação, que nós inicialmente começamos com uma nova comissão que se chamava Empreendedorismo e Inovação. Mas nós entendemos que inovação é transversal a todas as outras comissões que o CRA tem, e aí ficou só a Comissão Especial de Empreendedorismo mesmo, que é fruto, que é originada da Comissão Especial de Empresas Júnior. O ano, como para todo mundo, foi muito sufocante, né? Um ano diferente, um ano em que a gente teve que empreender efetivamente para se virar nos 30. Né? E aí nós tivemos muitas palestras, nós tivemos muitas ações relacionadas com empreendedorismo, e a única coisa que ficou faltando, mas que provavelmente a gente vai fazer no ano que vem, é a pesquisa. Uma pesquisa que trate não só de assuntos relacionados com a empresa júnior, como também com empreendedorismo corporativo e empreendedorismo. Isso aí é uma coisa que a gente tem em mente que vai fazer. Em linhas gerais, o ano foi bom, foi proveitoso, mas eu acho que ainda
ficou um gostinho de quero mais. É isso aí. Com certeza. Então, já vamos aguardar ansiosos essa pesquisa. Gente, Rafael, Ana, Andrade, Emerson, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez aqui no CRA-RJ Entrevista, como sempre, muito produtivo. Muito obrigada. Obrigado a você, Érica. Nós é que agradecemos. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Mais uma CRA. vez, obrigada. Obrigada especialmente ao pessoal da comunicação. Sim. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, toda semana, novos programas sobre administração, sobre essa ciência que a gente gosta tanto, é aqui no CRA-RJ Entrevista. Te espero no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.